Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixei aqui uma musiquinha rolando enquanto vocês entram. Nosso convidado, Bruno Maranhão, já conectou. Tá aqui com a gente. Bruno, já te chamo aí. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. A gente convidou um médico psiquiatra, né, que atua com a gente na equipe de saúde da Claro, para falar um pouco desse tema que é sério, é um tema que todo mundo deve se preocupar, e a gente achou que era importante trazer para que a gente tire dúvidas, entenda um pouquinho do que vem acontecendo nas casas por aí nessas semanas que estão sendo difíceis. Então eu vou chamá-lo aqui para a gente começar a live de hoje, tá bom? Foi. Olá, Bruno. Bom, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo, e você? Tudo bem também. Então tá bom. Como é que estão aí os atendimentos, o trabalho nesse período aí de pandemia para você? Olha, na psiquiatria, acho que toda a área da saúde, né, os atendimentos aumentaram bastante, mas em especial a área da saúde mental, acho que a demanda cresceu, né, absurdamente, e a tendência é que crescerá ainda mais, né? A gente fica muito restrito ao período de pandemia, mas com certeza o maior impacto, principalmente a nossa maior atuação, será pós-pandemia, a gente lidar com todas as mudanças e todas as consequências do período difícil que pelo menos a grande maioria está vivendo hoje. Perfeito. Bruno, acho que hoje é um momento importante de contar com a sua apresentação, né? Como a gente vai tratar aqui de um assunto clínico, né, por assim dizer, que tem essa responsabilidade, eu queria te pedir a gentileza de você se apresentar, contar um pouquinho, né, da tua formação, de como você atua. Uhum. Perfeito. Então, meu nome é Bruno, eu sou médico, né? Depois de medicina eu fiz psiquiatria, então eu sou um psiquiatra. Tenho formação na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Atendo consultório particular, eu tenho uma parte que eu trabalho com coordenação de um hospital de psiquiatria, então estou envolvido muito nesse cuidado, prevenção. E tenho uma atuação muito importante já há mais de um ano dentro da Claro, né? Começou com a Nextel e agora dentro da Claro, para a gente tratar dentro da empresa, né, da parte de saúde mental. Não esperar o problema acontecer, né? Então a gente tem uma ação de prevenção, de identificar qualquer fator, alguma questão que está surgindo, ou pegar aqueles casos no começo, que a gente faz a identificação, muitas vezes uma medida pontual, a gente evita um tratamento mais complexo. Então, essa atuação da saúde mental no nosso dia a dia é fundamental, né? As grandes empresas já perceberam que cuidar bem, né, cuidar bem da saúde das pessoas, e principalmente mental, isso é produtivo para todos, para os indivíduos, para a saúde da empresa. Então, esse é meu objetivo dentro da Claro e felizmente a gente está tendo ótimos resultados. Perfeito. Acho que a gente pode. Vou começar com uma pergunta, mas você pode ficar à vontade para conduzir de repente essa primeira fala com aspectos que você acha que sejam mais importantes. E aí, pessoal que está ouvindo a gente, quem quiser mandar pergunta, pode enviar para a gente aqui pelo chat dos comentários. A gente vai ficar de olho aqui e tentar responder todas no tempo que a gente tem e vai consolidando alguns comentários aí para vocês também. Bruno, por que a gente está falando tanto em saúde mental nesse período de pandemia? Perfeito. Eu acho que são dois pontos. O primeiro é a gente, nos últimos tempos, felizmente, a gente começa a falar mais de saúde mental, né? Se você pensar na até a década de 90, 2000,
era uma área ainda muito negligenciada, que sofre muito preconceito. Até hoje você escuta, eu não sou doido, psiquiatra ou Sim. psicólogo é coisa de eu não tenho problema, ou associar a psiquiatria com remédio, ou associar a saúde mental com doença, transtorno mental, aqueles doidos estereotipados em novela, em TV. Então, felizmente, a gente já vinha num movimento de começar a valorizar mais a saúde mental, né? Tanto por o impacto social, né? Hoje a gente sabe que das principais doenças que acometem a humanidade, das 10 principais, 5 estão dentro da área de saúde mental, tamanho o impacto e a importância que tem. E em momentos difíceis, em momentos estressores, a saúde mental geralmente é a primeira afetada. Então, numa situação que para muitos é a primeira vez que estão vivendo, né? Acho que quase todo mundo nunca passou por um momento como esse, aqui no Brasil principalmente. Então, todo Uhum. mundo foi pego de desprevenido, né? E neste momento, quando a gente não sabe lidar com a situação, ou não tem um preparo, a gente adota alguns comportamentos automáticos. Então, a gente começa a ficar mais ansioso, mais preocupado, e tudo isso reflete na parte da saúde mental. Então, na pandemia, a gente aflora questões que muitas vezes estavam latentes, estavam adormecidas um pouco e agora se agravaram, né? Todo mundo se pega hoje em casa com restrição de contato consigo mesmo, pensando, puxa, Sim. como que eu vou lidar? O que eu faço com meus sentimentos? Isso vai passar ou não? Então, esse isolamento das pessoas aproximou, digamos assim, cada um para dentro de si. Cada um está se olhando um pouco mais, está se sentindo um pouco mais, e às vezes está encontrando coisas que nunca deu um tempo para pensar, né? Nunca parou assim, nossa, eu sou assim, eu me sinto assim, né? Eu acho É que um esse aspecto que autoconhecimento. pode gerar um comportamento, um resultado positivo para muitas pessoas, né? De se Uhum. observar, de ficar, entender melhor como você funciona sem tantas interferências externas, mas também pode gerar essas questões que você vem trazendo, né? Exatamente. Eu tenho uma visão, claro, a gente lamenta sempre a morte, a gente lamenta as dificuldades, seja de vidas, seja financeiras, mas eu também enxergo neste momento uma oportunidade de mudança, né? E eu acho que é um pouco que eu quero transmitir hoje para vocês, que por mais difícil que a situação seja, a gente sempre tem capacidade de aprender com isso e crescer com isso, né? E isso é uma grande dificuldade. E a parte da saúde mental é o caminho para a gente conseguir essa mudança. Mas eu queria Perfeito. só dar um detalhe, assim, que é importante, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que entender um pouco o que a gente está falando, né? O que é a mente. Se fosse aqui uma conversa com um cardiologista, eu até conversei na minha outra live, todo mundo saberia o coração, eu coloco a mão, eu sei como funciona, eu consigo desenhar o coração. Quando eu falo da mente, fica às vezes uma coisa, né? Você consegue desenhar a sua mente, você sabe onde ela está. Então é importante a gente entender que a mente ela é um processo do nosso cérebro, mas do nosso corpo de modo geral. Então, para nossa mente estar funcionando de uma maneira adequada, todo o nosso corpo tem que estar funcionando de uma maneira adequada. Por isso que a gente bate tanto assim, que a gente tem que ter uma rotina, que a gente tem que ter um hábito saudável. Esse é o momento de comer melhor, esse é o momento de manter certas atividades físicas, esse é o momento de estarmos em casa, mas com uma rotina. Então, eu acordo sempre mais ou menos no mesmo horário, eu vou trabalhar em casa, mas eu tomo um banho, eu me visto, eu vou para um lugar específico. Eu tento manter uma lógica no meu dia. Né? Por quê? Porque senão meu Perfeito. corpo começa a ficar cansado, eu começo. É, trabalho na cama, depois eu trabalho na sala, eu como qualquer horário, e as pessoas não linkam que essa alteração vai afetar na mente delas. Né? Então a gente tem que entender que corpo e mente é uma coisa só, né? E a saúde mental trata disso, da cabeça, mas do indivíduo como um todo. Tá, mente e corpo estão conectados, né? A Exatamente. gente tem aqui duas perguntas que acho que até abordam um pouquinho isso que você trouxe, que, que é o que a gente pode fazer nesse período para evitar tanta ansiedade. É, Uhum. acho que é o que muita gente tem buscado. E se tem algum exercício que a gente possa pensar aí para aliviar essa ansiedade. Tá. Então vamos lá. Primeiro, a ansiedade é uma coisa normal.
todo mundo tem ansiedade. A ansiedade nos prepara para alguma coisa, a ansiedade nos previne de algum perigo. Então, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade é algo, não é uma doença. Todo mundo acha que estou ansioso, estou com um problema. Não. Não ter ansiedade é um problema. Né? A questão é o nível que essa ansiedade está. Né? Estar preocupado com a pandemia, uma incerteza, isso todo mundo tem que sentir. Isso é uma reação normal. O problema é que Uhum. algumas pessoas passam a se preocupar exageradamente com a pandemia, ou se preocupa com o filho, com a família, com o vizinho, com a humanidade, com outro país, se preocupa com as contas, ele passa a se preocupar em exagero. A vida dele não anda Uhum. mais, ele não desliga a cabeça para parar de pensar. Então, o primeiro ponto é assumir que está ansioso. Né? Então, entender que eu estou ansioso e sei por quê. Eu estou ansioso porque a vida Uhum. está mais difícil, eu estou ansioso porque a sociedade está mais preocupada, porém, eu devo alimentar essa ansiedade ou não? Eu devo, né, começar a viajar, pensar na minha mente no futuro, né, sempre de uma maneira catastrófica que a gente pensa. Então, eu vou ficar sem Sim. emprego, o mundo não terá mais emprego, minha mente vai longe nesse aspecto negativo. Então, o primeiro passo é, eu sei que eu estou ansioso, eu sei o motivo da minha ansiedade, mas eu não vou alimentá-la. Né? Então, eu tenho que usar técnicas para me distrair. E isso varia de cada um. Tem gente que, por exemplo, usa a meditação. A meditação é uma grande técnica do quê? De eu focar, muitas vezes, minha mente em algum ponto específico. Né? A gente tem, por exemplo, mindfulness. Então, eu desvio toda aquela minha atenção, eu deixo minha mente que está se espalhando em preocupação, eu começo a esfriá-la, focar num ponto, isso vai relaxando. Tem gente que faz isso por técnicas de Perfeito. respiração. Né? Então, eu começo a Bruno, focar na só um minha... Oi, minutinho. Eu acho que a sua conexão tá um pouquinho instável. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te derrubar e te trazer de volta para a live, só para a gente ver se melhora. tudo Pessoal, bem. continua conectado, só para a gente testar aqui. A gente vai trazer o Bruno novamente, só para a gente ver se consegue uma melhoria aqui na conexão. E como ele estava falando ali de um exercício, né, de formas que a gente pode buscar diminuir a ansiedade, então acho que é importante que a gente tente ouvir direitinho. Como é que tá para vocês, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Adicionar. Vamos lá. Tentar mais uma vez. Oi, Voltou. Bruno. O pessoal Melhor? falou que estava conseguindo ouvir, mas a gente sempre tenta reconectar para ver se dá uma melhorada. É Uhum. normal isso nas nossas lives. Perfeito. Não tem problema. Você estava falando sobre começando a falar de um exercício de respiração para Isso. ansiedade. Então, há inúmeras técnicas, né? Não existe um certo, não existe errado, e principalmente cada indivíduo se adapta. Então, não tem uma receita assim, isso serve para todos. Né? Então, me cobram muito de, me dá receitinha de bolo para ficar menos ansioso. Isso não existe. Né? Até indo de encontro, assim, contra um pouco aquela coisa do coaching, de, eu tenho poder de tudo, eu posso tudo, só seguir essa linha. Não é bem assim. Mas a respiração funciona e funciona muito bem. Né? Então, uma das técnicas, há inúmeras de respiração, que eu gosto bastante, é a técnica que a gente chama, né, pode ser uma variação de, por exemplo, 4-7-7 que eu chamo. Então, 4 segundos você vai puxar o ar pelo nariz, né, e contando sempre mentalmente, vai segurar o ar por 7 segundos e depois soltará o ar pela boca lentamente por 7 segundos. Se você fizer esse ciclo pelo menos 3 vezes, né, vai te custar mais ou menos uns 2 minutos, você vai perceber que no momento que está fazendo essa respiração, o som ambiente começará a ficar mais baixo, seus pensamentos estarão focados na contagem, você vai perceber o ar entrando,
Isso já é suficiente se a gente medisse, seu coração começa a bater mais devagar, seus hormônios do estresse começam a liberar, reduz a liberação de hormônios do estresse, sua mente literalmente vai se acalmando. Então, esse é um exercício, e a gente tem que fazer esse exercício em todo momento, é como um treino. Não adianta eu, no momento que eu estou nervoso, nunca fiz, quero fazer. Eu tenho que aprender calmo para, naquele momento que eu estou mais inquieto, eu aplico isso. Então, eu aconselho todo mundo a fazer isso. Pode ter uma variação, você pode fazer 4-7-8, 4-8-7, mas que tenha um tempo inspiratório, um tempo do ar retido e depois um tempo do ar saindo da expiração. Essa é uma técnica respiratória que ajuda bastante. Eu posso, nesse momento, também perceber meu diafragma, né, que é esse músculo que auxilia na respiração, é o principal, né? E há outras técnicas. Tem gente que, por exemplo, eu tento focar no dedo do meu pé, no meu dedão direito, eu tento senti-lo, eu tento descrevê-lo. Isso estou jogando toda a minha atenção para o meu dedo. Né? Quando a gente está ansioso, nossa atenção está dispersa. Eu estou o tempo inteiro, literalmente, procurando um perigo. Né? Eu não foco em nada e foco em tudo. Né? Tudo é um alerta. Então, quando a gente medita, a gente busca se acalmar e, como eu digo, a gente tem uma mudança do corpo como um todo. Né? Nossa mente e nosso corpo se acalmam. Legal. É bom saber que aquela história do respira, né? Ela é real, né? Não é moda de falar. Não, é que o grande erro é que as pessoas nunca fizeram, daí realmente, né, se você nunca cobrou um pênalti, te colocam para cobrar um pênalti ali no momento de decisão, com certeza, ou você vai ter muito receio para chutar, vai errar, a chance aumenta muito. Mas se eu treino todo dia, no momento fica muito mais fácil. Né? Então, essa é uma da estratégia, e todas que te distraem. Então, tem gente que se distrai, eu vou assistir um filme, eu estou ficando mais preocupado, eu paro, vou fazer uma atividade, vou pintar, vou assistir um filme, vou brincar com meu filho, ou desviar minha atenção para outra coisa. Né? Todas as técnicas de distração ajudam no momento da ansiedade. Perfeito. A gente tinha até deixado uma pergunta aqui para entender um pouco sobre as sensações ou pensamentos que pudessem levar a gente a ficar atentos de que tem algo errado, né? Eu imagino que isso seja muito particular, né, de cada pessoa. Sim. Assim como a gente tem também pessoas que, de repente, já se diagnosticaram e que sabem, entendem quando elas estão se tornando ansiosas dessa forma mais prejudicial, né? E pessoas que talvez agora nessa quarentena estão começando a ter essas sensações e não entendem muito bem se é o caso de procurar ajuda, se é o caso de procurar um psiquiatra ou um psicólogo, né? Existem sinais um pouco mais claros e generalistas, Bruno, que a gente poderia elencar assim, de um tal pensamento ou uma sensação no corpo? Existe alguma coisa assim que a gente poderia elencar? Perfeito. Acho que é uma dúvida excelente, né? Eu só vou colocar um ponto antes para falar os sinais de alarmes, que esse é o maior desafio de um profissional de saúde mental, que é definir o que é uma reação normal do que é uma reação patológica, quer dizer, de uma doença. Se eu tenho alguém que morreu na família, eu fico triste. Isso é normal, mas até quanto? Eu posso ficar triste uma semana, 2 semanas, 6 meses? Eu posso ficar triste de não sair da cama, eu posso ficar triste, mas continuar no meu dia a dia. Então, o psiquiatra, em especial, ele tem que conseguir definir exatamente isso. Essa sua reação é normal ou não. E a gente se baseia muito em sinais de alarme. Então, são, de modo geral, coisas mais genéricas, mas a gente sempre tem que entender que indivíduo a gente está falando, em que cultura ele está. Então, se aquela pessoa sempre foi um pouco mais ansiosa e está agora no momento ansioso, provavelmente é um padrão dele relativamente normal. Se eu nunca fiquei preocupado, de repente eu me vejo extremamente sem dormir, isso é uma quebra do meu padrão. Então a gente tem que levar em conta aquele indivíduo, a gente tem que levar em conta a situação, a cultura. Então, numa cultura, andar pelado é normal. Né? Por exemplo, numa cultura indígena, na outra não. Se eu aparecer pelado aqui, provavelmente eu teria um problema. Se eu aparecesse numa tribo, teremos problemas. Isso, então exatamente. Então fica difícil eu dizer uma regra geral, mas sim. Por exemplo,
Se o indivíduo percebe que ele nunca agiu desse jeito, então, olha, eu sou ansioso, mas neste momento eu não consigo, eu travei, eu estou ansioso em exagero, eu não durmo, eu nunca perdi o sono e hoje eu perdi o sono. As Como é pessoas me... interessante, né? Exato, as pessoas falam para mim, olha, você está diferente, eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo mais fazer minhas atividades, né? E alguns sinais de maior risco, por exemplo. Então, pensamentos de morte, pensamentos de uma desesperança, às vezes, assim, eu acho que eu queria dormir e não queria mais acordar, né? Eu vou piorando progressivamente, então, minha ansiedade ao longo dos dias, ao longo das semanas, cada vez pior. No trabalho, meu chefe já disse que eu não consigo mais fazer as coisas, eu não consigo mais entregar as coisas no prazo, né? Eu tenho pensamentos de morte, eu começo ter sintomas físicos, que é muito comum, então a ansiedade quase sempre está associada a sintomas físicos, então estou o tempo inteiro sentindo um aperto no peito, uma angústia, parece que o ar não entra, minha mão sempre está ficando fria, eu posso até ter uma crise de ansiedade, né, uma crise de pânico, né? Então, geralmente se traz um sofrimento muito grande, além do normal, e se está trazendo um prejuízo para aquele indivíduo. Isso é sinal de que, Perfeito. olha, vale a pena conversar. Acho que isso é importante, né? Quebrar esse estigma de que se eu pisar no consultório ou por vídeo, conversar com um psiquiatra, um psicólogo, eu vou sair de lá com uma receita, eu vou sair de lá com um diagnóstico. Não. Né? Na minha prática, no meu consultório, eu posso dizer que 90% são pessoas que estão passando por algum momento difícil, entre as pessoas normais que naquele momento precisam de um suporte. Né? Então, não tenha Perfeito. medo. Se você está em dúvida, busque ajuda. E hoje, felizmente, a gente tem essa possibilidade por vídeo, né? Depois pessoalmente. Então, esses são alguns sinais de alarme. Né? Sofrimento muito grande e prejuízo na vida pessoal, particular. Perfeito. Se a gente tiver professores aqui assistindo, mandem um caderninho aí para gente saber se estamos com um público muito voltado aí para a educação. Senão eu vou continuar aqui na casa, né? No nosso ambiente de casa. E eu, por exemplo, eu moro com o meu namorado, né? Somos nós dois, e isso ajuda muito, né? Não somos tantos para gerenciar em casa e tudo mais, mas existem várias questões, pessoas que estão sozinhas, né? Pessoas que estão com famílias imensas dentro de casa, e aí acho que esse é um fator também, né, de relacionamento que acaba ficando mais intenso nesse período, né, Bruno? Exato. Tem Exatamente. alguma coisa que valeria a gente alertar para esses grupos? Eu sempre acho assim, situações extremas são momentos que a gente nunca pode tomar grandes decisões, né? E nem se cobrar. Então, casais que não vinham bem, a tendência é que piorem em momentos de estresse, né? Mas não é aquele Uhum. momento que eu tenho que lavar roupa suja. Então, poxa, é, faz um ano que a gente não vem bem. Agora que a gente vive num momento que a gente tem que se ajudar, é aquele momento que, olha, vamos deixar as diferenças um pouco de lado, vamos ter uma postura mais empática de ajudar. Passando isso, a gente pode resolver algum problema ou outro, né? Claro, tem Uhum. limites, às vezes a situação é insustentável, infelizmente a gente percebe, por exemplo, a violência à mulher crescente, né? Isso Sim. jamais pode se tolerar. Mas, assim, às vezes brigas pequenas, questões pequenas, acho que é um momento da gente parar um pouco, pensar, rever realmente o que é importante para a gente, né? E deixar um pouquinho essas diferenças de lado. Outro ponto é também aceitar que não é porque eu estou em casa o tempo inteiro com meu parceiro, minha parceira, que eu tenho que estar com ele o tempo inteiro, né? Isso é saudável, inclusive, para o relacionamento depois. Então, poxa, a gente está lá no mesmo ambiente, mas a gente não precisa fazer tudo junto. Eu posso ficar no quarto um tempo, o outro pode ver TV. Tem momentos que estaremos mais felizes, tem momentos que estaremos mais tristes. A vida tem que manter, de certa maneira, um ritmo natural, né? As pessoas se cobram muito que não, nesse Sim. momento todos têm que estar felizes, se ajudando, esquecer todos os problemas. Não é assim, né? Se a gente cai nessa ilusão, a gente sofre, né? Então eu acho que Invejosos dirão que eu estou aproveitando para fazer consulta, mas não, isso é uma dúvida que pode ser comum, não, né, para muita gente. sim, sim, né? Mas eu acho que é ótimo. Quem tem relacionamentos, né, está junto, isso é bom. Mas eu gostaria de enfatizar que vivemos num momento de isolamento físico, não um isolamento social,
né? Acho que as pessoas, ninguém está aqui tendo que ficar numa montanha isolada, sem, né, isolado do mundo, ou está num, numa sala, numa prisão. Não, a gente tem contato. Felizmente, a tecnologia, a gente consegue conversar, a gente consegue se aproximar das pessoas. Então, é um momento que eu sei que eu estou longe fisicamente, o brasileiro, né, em especial, gosta, né, de contato, é um povo mais quente, digamos assim, mas valorize isso, tenha cada vez mais momentos à distância. Quem está vivendo em casais, mas, por exemplo, um é profissional da saúde, o outro não é, então tem um afastamento, entenda que é uma distância hoje necessária, mas isso terá um fim, né? Mas isso, Sim. intensifique, faça videochamadas, converse, descubram de outras maneiras. Eu acho que seria um caminho interessante. E talvez, né, você comentou aí essa questão de ser leve, né? Da gente tentar deixar as coisas mais leves. E na rotina em casa a gente tem de tudo, desde as nossas manias, né, até Uhum, hábitos, né? Às vezes não é mania, não sei se é um termo uhum. correto de se usar, às Sem vezes é um problema, hábito. não. Uhum. E quem tem criança em casa, né? A criança fica bagunçando, enfim, acho que é bom a gente lembrar de que vamos tentar baixar um pouco o nível de cobrança com tudo, né? Isso. Eu Dentro acho que de casa. esse é um ponto fundamental, né? Eu vejo mães né, pacientes que são mães, que, por exemplo, querem cumprir todas as tarefas do colégio, quer fazer tudo, não se permite errar. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que entender que a gente tem que abaixar um pouco o nível, né? Então, eu tenho um momento com meu filho em casa, mas eu também tenho que virar para ele e falar, olha, esse momento eu tenho que trabalhar, né? Você vai ficar aqui se tiver um pai ou uma mãe. Ó, vamos dividir tarefas. Acho importante ter um diálogo com a criança. Claro que a gente fala criança, filho, há inúmeras possibilidades de idade. Alguém de 4 anos, alguém de 12 anos, mas na linguagem que Sim. ele entenda, né? Então, primeiro a gente escuta o que ele está entendendo sobre tudo isso, né? Acho que antes da gente agir, poxa, deixa eu perguntar, o que você está entendendo? Porque você sabe por que eu, pai ou mãe, estamos em casa, por que a gente parou de trabalhar? Né? Hoje as crianças estão conectadas, elas têm acesso à informação até mais do que a gente. Infelizmente, há inúmeras informações. Então, vamos escutar primeiro o que nossos filhos pensam e, a partir disso, vamos trabalhar. Olha, então, ó, se você está com medo disso, deixa eu te explicar, não é assim. Né? Ou, olha, eu tenho que trabalhar nesse momento, mas depois é o horário de brincar. Por isso que eu disse lá no começo, ter uma rotina ajuda muito nisso. A própria criança sabe, ó, Sim. neste momento, minha mãe está trabalhando. Ela está ali, mas eu não vou ficar gritando com ela para prestar atenção em mim. Eu sei que naquele momento ela está trabalhando. No momento a gente vai ter a refeição. Então, acho que a primeira coisa é ser transparente, numa linguagem que a criança entenda, muitas vezes de uma maneira lúdica, você vai com a criança percebendo se ela tem algum receio, algum medo, alguma coisa do tipo, mas tenha diálogo, né? Seja com seu filho, seja no mundo da educação. Acho que tanto os professores têm que se conversar, acho que os professores têm que ter contato com os pais também, para eles falarem a mesma língua, então a criança ela vai sempre buscar naquelas vivências mais intensas. Então a mãe fala, a mãe tende a ser a voz da razão. Mas se a escola fala a Sim. mesma coisa, a criança com certeza vai ter um compreendimento melhor. Se a escola fala uma coisa, a mãe fala outra, o pai fala outra, a criança vai ficar confusa. E a gente tende a escolher o pior caminho, no sentido daquele que me gera mais receio, ansiedade. Então, eu acho que tem que ter um espaço para as crianças também vamos escutar, coloque todas as crianças aí na aula, no momento, vamos perguntar o que vocês estão entendendo sobre esse momento, falem qual é o medo, e daí vão abordando essas questões. Isso eu acho que é fundamental esse caminho. E as escolas também não podem, tem que entender que esse é o momento de uma cobrança menor. Não posso manter o ritmo da escola, não posso querer manter as mesmas tarefas. Então, tem escola que eu sei que tem até mais tarefa do que vinha tendo. Isso A não gente está falou disso ajudando. numa das As, lives. as crianças não estão conseguindo, e principalmente, está piorando o quadro em casa, porque a mãe fica desesperada, né? Muitas vezes as mães, o pai que está acompanhando, não tem ali condição de ficar junto, ou muitas vezes nem consegue ajudar, né? Depende, por exemplo, se for um Sim. adolescente me aparecer com um problema ali, talvez não vai saber se resolver. Então, tem um pouquinho mais de gente. Esse não é o momento de excessos.
É um momento muito mais de bom senso, e de se ajudar e trabalhar muito mais questões de sentimento do que cobrança de. A gente recupera 3, 4 meses numa existência de mais ou menos 100 anos, não é nada. Não é nada. E olha que a gente está vivendo bastante, né? Então, tempo Exatamente. teremos. Se Deus quiser, teremos. Um último comentário. A gente tem mais tempo, Lara? Me fala aqui depois. A Ju falou ali sobre a questão da produtividade, que acho que é isso que você acabou de colocar. Uhum. E aí, isso é uma coisa que eu tento, né? Olha, eu me colocando aqui de novo, gente, na consulta, socorro. Mas é porque, Depois eu mando assim, a conta. Ih, olha aí! Já vai Brincadeira. pegar e-mail corporativo, né? Né? Não, é porque me falaram isso e demorou para eu perceber o quanto era importante, assim. Ah, você é muito de ficar fazendo uma rotina certinha, querendo atender todas as coisas e tal. Tem ali naquela agenda o seu momento de ser carinhoso com você mesmo, de ser leve consigo mesmo. Então, acho que se é para a gente organizar uma rotina, talvez valha colocar nessa rotina Sim. também, né? Aquela hora que é pra gente. Isso, exato. É engraçado, porque muitas vezes as pessoas antes da pandemia reclamavam que não tinham tempo para si, não tinham tempo para fazer o que queriam, não tinham. Ah, eu queria fazer um curso de uma língua e nunca tive tempo, eu queria ler um livro e nunca tive. E hoje eu falo: olha, tudo bem, o trabalho em casa está igual, mas só o tempo que você se deslocar até o trabalho, o que você está fazendo nesse tempo? Seja meia hora, 1 hora, você está lendo o livro que você gostaria? Se não, vamos entender por quê. Será que era uma ideação, uma fantasia sua? Ou qual que é a sua Nossa, isso é dificuldade? importante. Porque às vezes a gente também cria assim, não, agora na quarentena eu tenho que fazer cursos o tempo inteiro, eu tenho que aproveitar, eu tenho que sair voando dessa quarentena. Não, calma. Não caia nessa fantasia, nessa idealização. O ser humano cria muita expectativa. E sempre que a gente cria expectativa, esperança, os gregos já diziam, esperança, de certa maneira, é ruim, porque é algo no futuro, que eu não tenho agora. Então, vamos viver hoje, deixa eu aproveitar o meu tempo hoje, e deixar o futuro para frente. Cada dia a gente vai fazendo a sua parte. Mas, com certeza, tem que ter um tempo para você, tem que ter um tempo de falar, gente, chega, eu quero o meu canto, eu quero o meu... crianças, tantas quantas foram, relacionamentos ou não, mas cada um tem que ter seu tempo. Eu acho que esse é um momento de quarentena que a gente tem que se aproximar um pouco desse autoconhecimento. Perfeito. É isso aí, pessoal. Quarentena, então, é pra gente. Se a gente sair com saúde, a gente já tá no lucro, né? Por isso que a gente tem que ficar em Exatamente. casa, tem que aguardar passar. Bruno, eu adorei, não vi o tempo passar. Achei Nossa, que foi voa, né? ótimo. Foi um papo muito bom. Tem alguma mensagem específica, algum projeto que você queira ressaltar? Fica à vontade. Bom, eu acho que primeiro deixar o canal aberto, né? Assim, não, eu falo como profissional da área da saúde, então acho que para todos que já pensavam em perguntar, passar, ou que agora vem a necessidade, vão atrás, né? Eu acho que se conhecer, ter essa coragem, esse passo para se conhecer, acho que é fundamental. Então, nada melhor que num momento desse entender que é uma fase, não ficar preocupado quando acabará, mas eu sei que vai acabar, não se cobrar tanto, se permitir, às vezes, estar mais feliz, se permitir, às vezes, estar mais triste, mas focar no hoje, no momento. Eu também deixo meu Instagram à disposição, quem quiser mandar mensagem, tirar dúvida, a gente está aqui, todo mundo tem que fazer o seu papel. Acho que nesse momento eu vejo que é uma união, que a sociedade vinha perdendo. Então a gente tem que aproveitar esse momento para, quem sabe, passando tudo isso, a gente consiga ter mudanças, importantes no nosso dia a dia. Perfeito. Então, gente, para vocês anotarem, o Instagram do Bruno é DR, de doutor, né? DR Bruno Ma FF Onso. Bruno Mafonso com dois Fs. Dá Aqui para é de ver aqui Bruno, em cima também. aqui é de Bruno Maranhão Dá Afonso é para. o M. Então é Bruno M Afonso. Isso, perfeito. Perfeito. Aqui em cima dá para vocês verem também.
Bruno, muitíssimo obrigada pelo tempo, pelos esclarecimentos. A gente mantém as portas abertas se em algum momento você quiser retornar aí para trazer mais dicas para a gente. Pessoal, muito obrigada por acompanhar aí, pelos comentários. E a gente vai se falando. Não deixem de seguir o Instituto Claro, por favor, para vocês ficarem sabendo das próximas lives. Semana que vem a gente traz. Eu vou tirar o Bruno aqui para livrar ele. Gente, Bruno, valeu. Tchau, viu? boa noite. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na semana que vem a gente vai trazer uns temas diferentões aí, hein? A gente vai trazer uma galera para falar de natureza, né, gente? De meio ambiente. Tá todo mundo com saudade de ir para a rua, né? De andar, de abraçar umas árvores. Então, a gente vai trazer o Leandro Torres, que ele vai falar de hortas em casa, apartamentos e condomínios. Como fazer e cuidar da sua horta no dia a dia. Então, fiquem de olho aí no Instagram do Instituto Claro. Doem para a campanha mãesdafavela.com.br/claro. A campanha continua ativa. A gente tem famílias ainda precisando da nossa ajuda, então se você ainda não doou, dá uma passadinha lá no site. E acho que são esses os recados, né? Acho que eu não esqueci nada não, né, Lari? Então tá bom. Ela perguntou se eu tinha feito a minha pergunta aqui pro doutor. Gente, boa noite. Fiquem em casa e obrigada pela companhia, viu? Beijão.